Assistir pela página do Facebook do Ministério Vem. Glória a Deus, mais uma quarta. Como ainda não saímos do inverno, deu uma esfriadinha, né? Quase todos já puxaram um casaquinho, isso é bom. Amados, para abrir esse culto de quarta, eu quero ler dois versículos que estão em Efésios 5, 1 e 2. Amém? Glória a Deus. Efésios 5, 1 e 2. Aleluias. Amém? Todos acharam? Efésios 5 diz assim, ó: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém. Observe, irmãos, que Ele nos chama para cumprir um dever prático. Não é só meditar. Medite na palavra, meditar com Deus, em oração. Mas não é só isso. Aqui ele diz assim, ó: imitem. Para você imitar alguém, você vai ter que fazer algo, se movimentar. Você, vou imitar uma pessoa que se levantou, foi andar até a porta. Vou ter que me levantar e andar até a porta. Amém? Então aqui, o que ele está trazendo para nós? Ele está trazendo para nós que tudo aquilo que nós meditamos na palavra, tudo aquilo que nós meditamos em Jesus, tudo aquilo que nós recebemos aqui num culto, no nosso espírito, na nossa alma, temos que botar em prática. Amém? É isso que diz aqui, ó: não medite apenas sobre Deus e pense que você fez o suficiente, mas continue imitando o que você estudou. Continue praticando. A meditação é um compromisso. Sim, é um compromisso feliz, um compromisso santo, um compromisso que vai fortalecer, vai inspirar o nosso coração com as coisas de Deus, vai firmar a nossa alma em Deus. Mas porém tudo isso deve continuar a imitar aquilo que você está meditando, a praticar aquilo que você está meditando. Amém? E eu creio que nessa prática de imitá-lo em tudo que for fazer, isso aqui quer dizer o quê? É do levantar até o deitar. Hoje ainda estava acabando de ouvir a ministração de domingo da Mevan. Até estava comentando com o irmão Fernando, e tem uma parte ali que ele diz que nós dividimos muitas coisas. Viemos para a igreja no domingo, somos espirituais, mas segunda-feira acordamos de manhã, botamos a nossa roupa de empresário, a nossa roupa de empregado, e vamos trabalhar. E aí eu sou um empresário, eu sou um funcionário. Não, você continua sendo um homem espiritual. Por quê? Porque só assim, em tudo que fizerem, em tudo que nós for fazer, irmãos, nós somos homens espirituais. Tudo que nós for fazer, nós temos que tratar como o nosso ministério, não só da igreja, mas em nossa família, nosso trabalho, quem estuda. Amém? Assim nós vamos conseguir fazer o quê?
está dizendo aqui, ó, vivam em amor, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como um sacrifício, e isso chegou até o céu como um aroma suave, agradável a Deus. Amém? Então, se nós conseguir entender isso e trazer isso para a nossa vida, em tudo que nós for fazer, em tudo, em qualquer lugar que nós estamos, nós somos filhos amados de Deus, imitando Jesus Cristo. Amém? Eu não sei como é que você passou essa semana, esses dias, mas descanse no Senhor, descanse nele, nesse tempo que nós vamos estar aqui como corpo. Eleva seu pensamento a Ele, deixe de lado suas preocupações, aquilo que você vai fazer ou deixar de fazer. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Ele trabalha. Então, descansar nele, vamos acreditar, colocar nossa fé em ação nele, para que aquilo que talvez você veio buscar nessa noite, você possa sair daqui transbordando daquilo que você veio buscar, que você possa sair daqui pulando de alegria, e que você possa sair daqui também tocado pela palavra, pela manifestação do Espírito, porque sempre que Deus vem em nossas vidas, Ele vem para tirar algo de nós. Ah, pastor, mas Ele é mau? Não, Ele quer tirar de nós o que não presta. Deixa. Santo como Ele, se tornando santo como Ele, se santificando todos os dias como Ele, para deixar nossos pensamentos errados de lado, nossos pecados, nossas mazelas, aquilo que ainda lutamos e não conseguimos vencer no nosso dia a dia. Nos ajuda nessa noite. Vem sobre esse lugar, Pai. Toca-nos com o Teu amor. Toca-nos com o Teu amor, Senhor. Em nome nós cancelemos todo mal sobre essa reunião, sobre esse ministério. Toda palavra lançada contrária, que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, que nós possamos nos entregar totalmente a Ti nessa noite. Nos conectamos ao céu nesse lugar, Pai. Assim na terra como é no céu, que possa haver uma manifestação de graça, de poder, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Oh, Rabacheca Talarabanaias. Vem, Espírito. Espírito que muda, Espírito que transforma, Espírito que toca, que faz gemer dentro de nós aquilo que precisa ser tocado. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Santo é Teu nome, Santo, Santo. Entregamos tudo a Ti nessa noite. Tenha liberdade nesse lugar. Tu és quem governa, Senhor. Tu és o nosso governante. A Ti toda honra, a Ti toda glória. Em nome de Jesus. Aleluias.
vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. Seu soprar, posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. O seu sussurro na brisa que vem do amanhecer.
Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque Tu é maravilhoso, Senhor. Nós temos todos os motivos, Senhor, para Te louvar e Te agradecer todo dia. Nós Te adoramos, Senhor. Senhor, venha com todo o Seu conforto nesse louvor, Pai, e acalma os corações daqueles aflitos que estão aqui, que nos assistem, Senhor. Faz chover, Deus, faz chover amor, tranquilidade, paz, sabedoria, discernimento, obediência, Senhor. Venha com Seu Espírito, Senhor. Aleluia, Deus. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti.
Vem com seu rio, Senhor, oh Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Derrama chuva nesse lugar. Derrama, Senhor. Vem com teu Derrama chuva, Senhor, nesse lugar. Senhor Jesus, Inunda nossos corações, Pai. o meu coração. Inunda nossos corações com a água do trono da graça. Inunda, Senhor. Chega talaraba, isso. Vem, 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 vem. Chuva, chuva. Ah. Vem com seu rio, Senhor, O rio que corre do trono da graça. inunda O rio de Deus. o meu coração. O rio de Deus. Deixa o rio de Deus inundar nessa noite. Deixa as águas te pegar nessa noite. Deixa, mergulha. Deixa encher esse lugar. Enche, Senhor, esse rio. Enche, Senhor, as nossas vidas com esse rio, com essa água limpa. Limpa-nos com a tua água limpa, Senhor. Limpa-nos, purifica-nos, Senhor. Purifica-nos com a tua água limpa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai chover, Senhor. Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Derrama, Senhor. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Ah, Jesus querido. Vai chover, Vai chover, Senhor. Senhor Vai chover Jesus, sobre as nossas vidas, Pai. derrama Tua chuva chuva serônica, Pai. nesse lugar. É. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Água que limpa, água que cura, Senhor. Inunda essa igreja, Pai, as nossas vidas, com essa água limpa que cura. Transborde ela nessa cidade, Pai. Onde tiver alguém enfermo, Pai, que essa água possa chegar e possa curar, Senhor. Onde tiver alguém abatido, Senhor, que essa água possa trazer novamente força de vida, Pai. A Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Eu quero deixar um texto aqui que eu estava meditando ontem.
Às quarta-feiras a gente não está fazendo oferta, mas eu quero deixar esse texto. Se você depois quiser ofertar também, se não quiser, não faz mal, amém? Se você trouxe sua Bíblia e quiser acompanhar, em 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8, diz assim, ó: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica felicidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Olha só, irmão, que tremendo. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacaram em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacasse na generosidade de contribuir. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação dos outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza deles, nós nos tornasse ricos. Este é o meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetividade fazê-lo. Assim, completem que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo o que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade e de acordo com o que têm, e não com o que não têm. Olha que interessante, irmãos. De acordo com o que têm e não com o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e edificar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidade. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão contribuir com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade, como diz as Escrituras. Para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Amém, irmãos? Eu achei muito interessante isso ontem, eu estava lendo. Contribuir com generosidade, para que haja uma igualdade, porque um dia nós temos bastante e podemos ajudar quem não tem, e um dia aqueles que não têm possam ter bastante e possam ajudar
talvez nós que não vamos ter. Ninguém sabe o dia de amanhã. Amém? Então que nós possamos ser generosos em nossos corações, na contribuição. Para quê? Para ajudar os outros. E não tem que dar nada do que você tem, somente aquilo que você tem. Amém? Queria chamar o irmão Fernando. Depois, se você pode deixar ali no... Aleluia. Levante suas mãos para cá. Pai, nós oramos pela vida do irmão Fernando, Senhor, que vai trazer a Tua palavra. Eu sei que Tu já colocasse algo no coração dele, mas essa oração, Senhor, é para que ele transborde nessa noite de unção, de graça, de poder, de ousadia, profeticamente, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Quantos querem que ouvir a voz de Deus? Estão dispostos? Enquanto estava tendo esse louvor, esse último louvor aí, assim como a corça anseia pelas águas, algo veio ao meu coração e nós vamos praticar. A Bíblia diz que Deus não está com suas mãos encolhidas para estendê-las. Mas muitas vezes a mão de Deus ela não consegue nos alcançar porque existe um impedimento. E esse impedimento a Bíblia fala que é pecado. As águas estão aqui. E as águas só tocam na nossa vida quando as barreiras são tiradas. Então vamos fazer um ato profético? Quem concorda? Quem quer fazer um ato profético? Então coloque sua mão no seu coração, aí mesmo no seu lugar, inclina a sua cabeça e fala assim comigo: meu Deus, eu neste momento, nesse lugar, diante da tua presença, porque a tua palavra diz: aonde houver dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor se encontrará. Então, em nome de Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados que hoje cometi, pecados conscientes e pecados inconscientes. Em nome de Jesus, eu peço o teu perdão e que a tua água limpe, lave, purifique a minha vida, o meu coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. É assim que fazemos quando nós erramos, queridos. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, mentiroso é. Já começa por aí. Todos nós somos pecadores. Amém? Todos nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo aqui, nós sempre vamos estarmos errando. Porque caminhamos para um caminho de perfeição. É no coração de Deus, no coração de Jesus. E eu sempre tenho o que aprender. Eu sempre tenho que me aperfeiçoar. Eu sempre tenho o costume de falar que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será. Deus muda? Não, né? Mas Deus, ele se move. Deus se move. Deus nunca mudou. O mesmo Deus lá de Gênesis é o mesmo Deus de Apocalipse. Deus não muda. Mas Deus, ele se move. E esse mover, o que é? Ele aperfeiçoa as coisas. Ele aperfeiçoa as coisas. Então, querido, muitas vezes Deus não quer que a gente mude. Ele quer somente que nós venhamos nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Por isso que a Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe, você já parou para pensar nisso?
por que que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Porque no Velho Testamento, se nós olharmos, Deus só habitava em tendas. Havia só um lugar onde que Deus se apresentava. E no Novo Testamento mudou. Ele vem habitar na minha e na sua vida, se Ele quiser. Ele ampliou. Naquele Antigo Testamento era um lugar só que Ele se apresentava. E ali naquele lugar onde que Ele se apresentava, como lá no Monte Horebe, aquele lugar onde que Deus se apresentava se tornava um lugar santo. Um lugar onde Ele determinava que não podia entrar de qualquer jeito, não podia se achegar de qualquer jeito. Porque todo aquele que se achegasse a Deus, de qualquer maneira, de qualquer jeito, era fulminado. Era fulminado, era morto. Mas por que era morto, irmão? Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus como nós. Ele é um Deus santo. A santidade de Deus. Você já parou para perguntar por que que é? Você já ouviu falar, pessoas falar: ah, mas Deus existe? Cadê Deus então? O que Deus está fazendo com todo esse terremoto, praga, pandemia? Aonde está Deus? Você já ouviu falar isso? Já ouviu alguém falar isso? Cadê o Deus? Aí a pessoa não entende que Deus amaria estar aqui em pessoa conosco, mas Ele não está por amor à raça, à humanidade. Por quê? Porque a santidade dele nos consumiria. Esse corpo não resiste completamente à santidade de Deus, porque Deus é um Deus santo, santo, e exige toda a reverência a Ele. E eu queria falar um pouco, não da santidade, mas eu queria falar nesta noite um pouco, resumidamente. Eu vou ser até realmente claro, resumidamente. Sabe por que resumidamente? Porque, querido, se eu fosse falar profundamente daquilo que eu vou ministrar nesta noite, Deus me levou a navegar por tantas coisas, que é a questão da honra. Porque nesse tempo, uma coisa que nós temos que, queridos, resgatar neste mundo é a honra. É realmente reconhecer. Porque a honra, ela tem se perdido nesse tempo. Tem se perdido. Ela se perdeu. Isso eu estou falando, não é só lá fora não, queridos, tá? Não vamos ser hipócritas, né? Não vamos ser hipócritas. Ela tem se perdido dentro da igreja. A honra, ela tem se perdido dentro da igreja. E nós temos que resgatar isso. Está disposto a resgatar? Aleluia! Então nós vamos entender um pouco o que é a honra. Você sabe por que muitas vezes não praticamos, queridos? Você sabe por que muitas vezes não conseguimos praticar? Como o pastor aqui falou, nós temos que praticar. Porque não sabemos muitas vezes realmente como fazer, como agir. Nós não sabemos, queridos. E eu aprendi uma coisa: eu só consigo fazer e realizar aquilo que eu sei. Se eu não souber, eu não vou fazer como deveria ser feito. Não adianta. Eu tenho que entender. Porque se eu não entender e não compreender, eu não vou conseguir fazer, realizar aquilo que muitas vezes até mesmo Deus quer para a minha vida. Todos aqui somos filhos, não somos? Tivemos um pai, não tivemos? Você já pegou aquele certo momento o pai falar, o pai tipo mandava você fazer algo,
E você chegar e falar para o pai: pai, mas eu não sei fazer. O que teu pai e tua mãe fazia? Hã? O que teu pai e tua mãe fazia? Senta aí, vou te ensinar. Não é assim? Então Deus também é assim. Deus quer que nós venhamos aprender. Então o que significa a honra, queridos? A honra. Você já parou para pensar o que significa a palavra da honra? Pastor Nelson aqui já falou que muitas vezes para nós entender a palavra, acerca da palavra, nós temos que procurar identificar ela. Muitas vezes é bom pegar no dicionário e saber o significado daquela palavra, porque muitas vezes ela amplia, né, o substantivo e por aí vai, né, que eu não sou muito bom em português, mas aleluia. Então o que significa honra? Honra significa estima, valor, respeito. Já amplia mais ou não amplia? Hã? Honra significa valor, estima, respeito, reverência. Isso significa honra. E queridos, no mundo que nós vivemos hoje, tem se perdido ou não tem? Tem ou não tem, queridos? Ou só eu que acho? Só eu que penso assim? Ninguém mais respeita ninguém. Nós vemos no dia a dia. Há um grande desrespeito total sobre a terra. Desrespeito total. E eu vou falar mais ainda. O desrespeito começa dentro da nossa casa. Quantos filhos e quantas filhas não estão desrespeitando até o pai? Não tem mais respeito. Mas por que isso tem acontecido? Você já reparou para pensar? Porque os tempos mudaram. Para melhor ou para pior? Hã? Antigamente você podia pegar a tua criança, como a Bíblia fala, corrige o teu filho com a vara e nem por isso ele morrerá. Mas hoje, se você pegar uma criança e for discipliná-la, repreender com a vara, alguém chegar com o celular, te filmar, você já está. Esse é o mundo ao qual nós vivemos, como diz o pastor, o mundo já é maligno. Esse é o mundo. Essa é a geração. É por isso que não há mais respeito, não há mais estima, não há mais honra. Por isso, porque a própria geração está gerando isso no mundo. Os próprios governantes está gerando isso. É ou não é? Então, queridos, a própria geração já nasce assim, já está nascendo assim, com falta muitas vezes de um aperto para aprender a honrar o pai e a mãe. Porque quantos concordam comigo que pai e mãe tem que ser honrado? Tem que ser honrado ou não tem, gente? Mas é o que temos visto? Não é o que temos visto. Por que não temos visto? Porque muitas vezes não é só nossa casa que nós vemos essa falta de respeito, essa falta de estima, essa falta de valor. Nós vemos também em todos os lugares. Isso é na empresa, é no governo. Governo nenhum respeita mais ninguém. Isso já vem do alto escalão. Isso. E isso tem afetado a minha vida e a sua vida. Queira você ou não, tem afetado. E aí nós chegamos, queridos, nós somos afetados com tudo isso que nos cerca o dia a dia e queremos se chegar a Deus da mesma maneira. Queremos se chegar a Deus da mesma maneira, com falta de respeito, com falta de estima, com falta de valor.
Não, nós podemos até, né, aceitar. Hoje tem pai que aceita apanhar na cara do filho. Tem mãe que aceita ser empurrada pelo filho e pela filha. Por que isso? Porque é a geração hoje. É a geração que fugiu do aprendizado verdadeiro. Fugiu do verdadeiro aprendizado. Meu pai sempre tinha o costume de falar uma frase. Sempre quando eu falo questão de pai, meu pai sempre falava uma frase para mim. Ele falou assim: filho, faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço. Funciona isso? Hã? O pastor acabou de falar aqui, né? A gente deve imitar. Aí, mas meu pai, ele falava, né? Não, faça o que eu te mando, mas não faça o que eu te faço. Por quê? Porque eu era perdido na bebida, e ele mandava não beber, mas ele mesmo bebia. Eu falava, pai, mas tu bebe. Por que está falando para eu não beber? Mas não interessa, você tem que me obedecer. Não funciona. Não funciona. É o mal de muitos pais e muitas mães. Não conseguem disciplinar os seus filhos. Por quê? Porque não dão exemplo. Não dão exemplo. E aí eu falo para você, queridos, se você como pai e mãe não dá exemplo, você pode saber que outros lá na rua vão dar exemplo. Foi o que aconteceu na minha vida. Tá? Se nós como pais, como mães, não sabemos influenciar nossos filhos, você pode saber que ele vai aprender coisas piores ainda. Porque não existe autoridade maior do que pai e mãe. Tem muitos que estão transferindo essa responsabilidade. Não, essa responsabilidade é sua. Você fez, é seu. Toma, é seu. Minha esposa sabe disso, que eu não minto. Muitas das coisas em casa, quando eu vou corrigir minhas filhas, eu falo para minhas filhas assim, ó, vem aqui. Você vê o pai e a mãe fazendo isso? Ah, não. Então por que você está fazendo? Tenho 3 filhas, sempre falei isso para minhas filhas. Você vê o pai e a mãe fazendo isso? Não. Então por que você está fazendo? É uma responsabilidade ou não é, queridos? Hã? Por quê? Porque eu aprendi, eu ouvi o meu pai falar. Meu pai falou a vida inteira para mim isso. Faça o que eu te mando, mas não faça o que eu te faço. Eu falei, não, está errado. Eu achei errado isso. Então eu procuro ser exemplo para minhas filhas. Porque, queridos, eu falo uma coisa: não queira transferir culpa aos outros. Porque nós somos muito bons para transferir culpa. Ah, mas o culpado foi a professora. Ah, o culpado foi o coleguinha. O culpado foi... Não. O culpado sempre somos nós. A nossa ausência. Nós somos o culpado. É como o pastor falou. Aqui nós estávamos comentando com o pastor Luiz Hermínio. Na minha van ele tem trazido sobre humilhar-vos, sobre orgulho. Querido, uma coisa que nós temos que falar, nós temos que fazer e aprender. Você quer matar o orgulho? Para de apontar para os outros e aponta só para si. É como uma vez o pastor falou uma vez, né? Quando você aponta um, né? Tem mais 3 apontando para tu, né? O dedo, né? É isso? É. Queridos, nós temos que, essa geração para ser mudada, se cada um começasse a assumir a sua própria culpa, não os outros. Ah, eu não fiz porque o outro deixou de fazer. Ah, eu não sei. Não, atraia a culpa. Essa coisa, se em casa não está indo bem, eu sou o culpado. Não é os meus filhos.
Não é os meus filhos. Porque uma coisa eu sempre falo, Deus mudou? Não, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Nós é que mudamos. Nós temos que voltar à origem. A origem dos céus. Se nós formos olhar para o Novo Testamento, como os filhos tratavam os pais, era tremendo. Não tinha esse negócio de falar, velho, eu não vou não. Pai, quadrado, tu é quadrado, para. Não. Eu tenho 50 anos. Eu sou de uma geração, queridos, que eu falo para vocês, eu não tive pai e mãe. Meu pai e minha mãe nos deixaram com... Eu estou mudando a palavra, pai e mãe, meu Deus. Eu fui deixado, eu e meus irmãos, pelos meus pais que separaram com 8 anos de idade. Eu lembro até hoje que eu fiquei numa janela da casa dos meus avós, olhando, e minha mãe indo embora. Ali eu já sabia. 8 anos de idade. Queridos, e nós, nascemos num lar atribulado. Eu e meus irmãos. Eu, mais 2 irmãs e mais um irmão. Eu tenho um irmão que é mais velho 2 anos do que eu, e ele é sumido, né? Já faz, acho que mais de 25 anos. Ele sumiu. Foi caçar no mato, ele mais outro sumiram. Até hoje nunca mais apareceu. E esse irmão meu era revoltado. Mas também no ambiente que nós nascemos, cara, não tinha respeito nenhum. O ambiente que nós nascemos, ninguém respeitava ninguém. Eu estava sentado assistindo a TV, daqui a pouco chega o meu tio e falava, sai daí, deixa eu assistir. Ou se não, mudava de canal. Querido, no ambiente que eu falo, não tinha um respeito. No ambiente onde eu tinha outro tio, que desculpe falar, mas é a verdade, pregava a palavra de Deus, andava com a Bíblia debaixo do braço, terno, gravata, caminhava, ia pregar na rádio, pastor Nelson, pregava na rádio, mas em casa, era um demônio, queria brigar com todo mundo, queria pegar faca para matar os outros, era o demônio. E se eu dependesse desse testemunho para me converter, eu nunca teria me convertido. Por quê? Porque, querido, eu tinha raiva de crente quando o crente vinha pregar para mim. Quando ele começava a querer evangelizar, eu falava, sai para lá, sai. Não, cara, nem venha falar. Nem venha. Tinha raiva, cara. Eu falo para tu, quando o meu avô se converteu, a minha avó veio falar para mim, Nando, olha, o teu avô está indo na igreja lá e está levando o dízimo lá. Eu falei, mas não é possível. Eu fui lá, olha, como a gente não entende o respeito da honra, da estima, do valor, a gente só faz burrada. Eu só sei que terminei meu serviço e eu fui direto na casa da minha avó. Eu fiz isso uma vez na vida. Cheguei lá pro meu avô lá, mas casquei a lenha no meu avô. Falei, vô, que negócio que é isso? Que a avó veio falar que o senhor está indo na igreja levar dízimo? Dízimo para ladrão, paga vagabundo e tal. Na época da ignorância a gente fala mesmo. E descasquei a lenha no meu avô. Mas tudo por aquilo, por quê? Porque eu tinha um exemplo em casa, né? Que era terrível. Eu tinha aquilo no meu coração, falando, não, deve ser tudo igual, rapaz, essa raça. Essa raça deve ser tudo igual. E aí, queridos, mal sabia, né, que o meu avô foi uma fagulha que trouxe para casa, né, de Deus para nossas vidas. Começou pelo meu avô. Eu me lembro até hoje que estava passando, depois de alguns dias que eu tinha falado isso, desrespeitado meu avô, desrespeitado, porque eu não respeitava nem minha mãe, nem meu pai,
Eu sei o que eu estou falando, queridos. Alguém que desonrava. Eu não respeitava meu pai, não respeitava minha mãe, não respeitava meus avós, principalmente meus tios. Não respeitava. E a minha esposa sabe a nossa história, acompanhou muito. Nós era briguento. Quando eu e meu irmão se juntavam na briga, cara, tinha que ter polícia para separar. Verdade, era capeta mesmo dentro de casa. Misericórdia. Tinha que ter polícia para nos separar da briga, pastor. A gente morava em frente para a escola. E nós brigando lá e a escola inteirinha assistindo. Ó a família lá, ó. Queridos, vergonha. Vergonha na cidade. A cidade inteira falando. Porque eles ficaram lá, a gente parecia um circo em casa lá. Queridos, não era só nós não era só eu e meu irmão não. Era meus tios também se pegando, entendeu? Era demônio para tudo que é lado. Misericórdia. Então eu nasci numa família, queridos, perturbada. Bota perturbação nisso, cara. Era terrível. E aí, entendeu? Meu irmão, briguento que só na rua. E eu também. Mas numa família de totalmente respeito não tinha. Acho que o único respeito que eu tinha, mais mesmo assim, só errei nessas áreas assim, mas eu respeitava muito meu avô. Mas por que eu manifestava isso na minha vida? Porque eu não tinha ninguém que me ensinasse. Eu não tive ninguém que me ensinasse. Eu era de rua. Eu vivia mais na rua do que em casa. A minha vida era na rua. Eu saía da escola e ia para a rua. E depois que eu tornei uns 15 anos, aí mesmo que se perdi. Nem ficava mais em casa. Muitas vezes nem tem noite que eu nem passava em casa. Eu caía na gandaia. Ia para bagunça, beber a noite inteira. Ficava 2 noites sem dormir, bebendo, zoando. Por quê? Porque, querido, eu sabia que se eu voltasse para casa era aquele tormento. Então eu preferia ficar na rua. Era aquela bagunça. E até então, só para encurtar, foi aonde nasceu a família Lima. A Ivone, o Tiago. Por isso que eu falo que é mais de 30 anos que nos conhecemos. Aonde eu conheci uma dona Ivone, a mãe da Ivone, da pastora Ivone, uma mulher de Deus, que começou aos poucos a me mostrar realmente como cristão é. Eu comecei a andar tanto com eles, e eu via no comportamento dela, quantas noites a gente saía para bagunçar, e ela, 6 horas da manhã esperando a gente, e ela chegava e ela falava: eu estava orando por vocês, para que Deus livrasse vocês. Essa mulher, eu acredito que cooperou muito, muito na minha conversão. Eu tenho certeza disso. Ela orou muito por nós. Essa mulher é um exemplo, queridos. Como ela mostrou para mim a questão da honra. Porque na casa deles, cara, eu nunca tinha ouvido isso. Eu vou falar, eu nunca tinha ouvido dar bênção para o pai antes de dormir. Pensa no lar que eu vim, chegar no outro lar. Pai, bênção, pai, para dormir. Camarada, 30 anos, 35 anos, que era a faixa que a gente tinha, pedindo bênção para dormir. Eu falei: que negócio que é esse, rapaz? Benção, mãe, benção. Um cara barbado, que era o Gilberto, o irmão mais velho dela: benção, mãe, benção, pai. Pedindo bênção. E eu comecei a achar aquilo esquisito, mas pedindo bênção. E quando o pai dele falava, os filhos tudo, ó. E eu comecei a observar aquilo. Eu falei: o que é isso aí? Isso é respeito, é valor. Pensa numa família para respeitar o pai e a mãe. E aí foi quando eu comecei a entender esse princípio. Como o pastor falou, a gente precisa de exemplo para a gente aprender.
Uma das maneiras da gente aprender não é só falando, é ter exemplo. É ter exemplo de como se faz. E eu aprendi nessa família, cara. Essa família trabalhou muito na minha vida. Quantas vezes a mãe dele ficava orando para mim para expulsar o demônio da minha vida. Honra. E ela começou a respeitar. Você tem que respeitar o seu pai. Não importa que o seu pai é errado, não importa que a sua mãe é errada, você tem que respeitar. E eu fui aprendendo esses princípios. E quando eu me converti, queridos, quando eu realmente me converti, fui entender o princípio de honra. Princípio de honra. Eu já vou aqui na palavra, tá? Quando eu comecei a entender esse princípio de honra, eu em casa, eu nunca tinha feito isso, nunca na minha vida. Nunca tinha parado para falar para o meu pai que eu amava ele. Nunca tinha parado para falar para o meu pai dar um abraço nele. Nunca. Eu só fui conseguir fazer isso depois de convertido, depois de ter o Deus na minha vida. Uma vez eu fiz uma carta de declaração de amor para mandar para o meu pai, porque ainda não tinha coragem de falar para ele, mas eu queria, escrevi: Pai, eu te amo, Pai, me perdoa por tudo aquilo que eu já fiz para o Senhor. E fiz. E até que eu encontrei com meu pai, eu abracei meu pai, beijei meu pai no rosto. Meu pai ficou esquisito, né? Nunca tinha feito isso, filho. E eu beijei, tal. E um dia estava, queridos, eu marco até hoje na minha vida. Eu estava com o meu pastor do lado e a gente ali conversando com meu pai. Meu pai chegou e falou assim para o meu pastor: Ei, posso te falar uma coisa? Fala, seu Marcelo. O meu filho hoje é homem. O meu filho hoje é homem. Mas eu falei: pai, que é isso? Porque a gente era muito sarrento, né? Era muito sarrento. Eu falei: mas pai, que é isso? Está me chamando de outra coisa? Está me levando para outra coisa? Não, filho, você aprendeu a ser homem. Aleluias. Você aprendeu a ser homem. Queridos, eu tive a oportunidade de orgulhar meu pai. Orgulhar. Para quem era? Por isso que eu falo a honra. Porque a desonra, ela acaba virando honra. Você pode saber. Quando você plantar honra, vai virar honra. Então eu pude ser o melhor filho. Eu comecei a conhecer a Bíblia. Eu comecei a conhecer como Deus queria que eu fizesse. E eu comecei a orgulhar meu pai. Não só meu pai, a minha mãe. O pai da minha esposa não entrou comigo dentro da igreja, porque eu era daquele jeito, era perturbado. Mas ele morreu. Ele falou: eu louvo a Deus, porque a minha filha, ela conseguiu um homem de Deus. Queridos, eu vi muito resultado na minha vida. Até hoje, eu já me afastei de Deus, mas até hoje eu tenho respeito em muitos da minha família. Até hoje. Porque, queridos, mesmo afastado, eu não me perdi mais da maneira como eu era, de respeitar os outros, sabe? Não. Se tem uma coisa que eu faço, queridos, hoje, eu pratico isso na empresa, eu pratico em qualquer lugar. Se depender de mim para desrespeitar os outros, não. Eu sempre ajo na cordialidade, no respeito, sabe? E todo o tempo. Jamais parte de mim. Eu me vigio muito nessa área, muito mesmo, de desrespeitar alguém. E se eu percebi que eu fiz alguma coisa e que chateou a pessoa de mau gosto, eu vou lá, eu tenho coragem de chegar lá e pedir perdão. Ô cara, perdoa aí. Não era isso que eu queria fazer. Não era isso que eu queria falar. Alguns da empresa lá sabem disso. Não tenho vergonha. Porque muitas vezes a gente na brincadeira passa dos limites, não passa? Mas a gente tem que reconhecer. Coisa que eu valorizo, cara. Coisa que eu valorizo é respeito. Respeito. Eu valorizo muito o respeito. Seja quem for. Seja quem for. Queridos, porque isso é o que eu ensino em casa. Respeito. Respeite os outros. Respeite os mais velhos. Está no ônibus, você viu alguém que é mais velho, deu lugar. Hoje não se vê mais isso.
Está na fila, vê uma senhora, um senhor, dá lugar. Para os mais velhos eu aprendi isso. E assim que os nossos filhos têm que ter respeito. Por quê, queridos? Porque essa geração que está acontecendo tudo isso, essa falta de respeito, essa falta de estima, essa falta de valor, tem trazido para onde? Dentro da igreja? Diante do Senhor? Não! Não se pode. Não, queridos, não se pode deixar e permitir. Nós temos que ensinar a respeito, a honrar a Deus. Porque se tem alguém aqui, entendeu, que merece toda a honra, toda a glória, é Deus. É Deus. Porque nós vivemos numa geração, queridos, que não, eu não posso chegar para Deus e falar: ah, meu velho, para, não existe isso. Pastor pregou aqui sobre humanidade. Deus não é simplesmente humano como eu e como você. Não, Deus merece respeito, valor, estima. Eu não posso chegar de qualquer jeito diante de Deus e tratá-lo como se fosse meu pai, como se fosse um irmão, como se fosse um amigo. Não, eu tenho que tratar com grande respeito, estima e valor. É assim que Deus merece. E é assim que Deus quer. Aleluias. Abra sua Bíblia. Em Êxodo capítulo 3, versículo 3. Aleluias. Êxodo capítulo 3, versículo 3. Diz assim, ó. Eu vou ler do versículo 1 em diante. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Mídian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio o monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Olha só. Porque o lugar que tu estás é terra santa. Moisés, Deus sempre, quando chama duas vezes o nome na Bíblia, nós vemos que é para chamar atenção. Marta, Marta. Deus é para chamar atenção. Não. Tira a sandália dos seus pés. A terra que você pisar é santa. A primeira coisa que Deus ensinou a Moisés: ei, preste atenção. Porque Moisés se empolgou em ver a sarça, né? Pegando fogo, eu vou ver. Não, calma. Não é assim não. Não é de qualquer jeito não. Não. Lembra de Pedro? Quando foi no Monte de Transfiguração? Quando viu Jesus lá, com dois varão. Vamos acampar aqui. Ei, baixa a bola. Está vendo esse Jesus? A ele ouve. Não é do teu jeito não, meu filho. Calma aí. Que o lugar aqui, é o lugar de Deus.
a lugar santo. Queridos, a Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus. Eu queria aqui ter tempo para ministrar sobre honrar o pai e a mãe, porque a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam prolongados. Honra a tua liderança. A Bíblia diz, estou falando Bíblia, tá? Que nós devemos honrar sim nossa liderança, pastores, patrão, governo, nós temos que honrar. A geração fora, não querem honrar, não querem honrar. Mas a igreja de Deus, fala, a igreja de Deus, não pode ser assim. A igreja de Deus tem que ser uma igreja que honre. Você não gosta de ser honrado? Você não gosta de ser estimado? Hã? Ou você gosta de ser desonrado? Quem é que gosta de ser desonrado? Hã? Você já parou para conversar com uma pessoa e muitas vezes a pessoa não prestar atenção no que você está falando? É terrível, não é? Você está conversando com a pessoa e a pessoa não. Não. Por isso que eu, quando converso com as pessoas, muitas vezes eu fico olhando no olho, prestando atenção. Porque no tempos antigos, ai de nós crianças quando passava no meio do pai que estava conversando. O pai só olhava assim, ó. Depois nós vamos conversar. Hoje não, você está conversando, pai, você quer. Não, tem que ensinar. Ei, calma. Por isso que eu ia falar a Bíblia, não. É o ditado do mundo, né? Que fala quando um burro está falando, o outro abaixa a orelha. Respeito, cara. Respeito. Nós vemos na escola que não tem mais respeito com os professores. Não se tem mais respeito. E quem que está errado? A escola? É a escola que está errada? Quantos vídeos já você não vemos já? Os garotos jogando as mesas, jogando cadeira, jogando papel nos professores. Quantos vídeos já não vemos? Só vê na internet. Quem que são os culpados? Fala, eu sou o culpado. É eu, sempre eu. Não é o professor. Ah, não é, mas é porque meu filho foi em companhia daquele coleguinha. Não, o culpado sou eu. É sempre eu. Eu sou o culpado. Então, queridos, Moisés aprendeu isso diante de Deus. Deus tinha uma missão para ele, mas Moisés, calma. Primeiro aprenda que o lugar que você está entrando a partir de hoje, é um terreno santo. É um terreno santo. Não é mais esse terreno que já és do maligno. Não, é um terreno santo. Exige respeito, exige reverência. Por isso que a Bíblia fala que nós não pertencemos a este mundo. Não somos mais este mundo. Nós temos uma nova terra, que é a terra de Jerusalém, a terra dos céus. Se você ainda fala que você vive dessa terra, então, meu filho, você ainda não aprendeu de Deus. Você ainda não entendeu de Deus. Nós não somos mais carnais, nós somos espirituais. Amém? Nós não caminhamos mais numa terra imunda, suja, uma terra contaminada. Não, nós temos que colocar nossos pés na terra espiritual. E espiritual, se eu não entender isso na minha vida, o espiritual não se manifesta. A honra não se manifesta, o respeito não se manifesta. Por quê? Porque eu vou estar na terra natural. Não, é na terra espiritual que eu tenho que estar. Deus, quando chama quando chama você, Ele está nos colocando numa terra espiritual, mas é uma terra santa, aonde o pecado não penetra, aonde não há pecado. Essa terra que Deus quer nos introduzir.
Porque muitos acham que a terra prometida é aquela terra que, eu tenho um bom carro, uma boa casa. Não, não é essa terra, gente, entenda. A terra que Deus quer é a terra do céu. Aleluia, é a terra do céu. Essa é a terra prometida, aonde Ele faz eu e você sermos mais que vencedores. Amém? Aonde faz eu e você dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Aonde Ele começa aquilo que era desordem, Ele começa a organizar. Aonde que era bagunça, Ele começa, entendeu? Onde que estava quebrado, Ele começa a consertar. Aonde que estava destruído, Ele começa a restituir. Essa é a terra que Deus quer. Mas Ele só consegue fazer isso quando eu entendo que Ele é um Deus santo. Ele necessita desse valor. Se eu não entender esse valor diante de Deus, querido, as coisas não funcionam. Eu vou me tornar um crente derrotado. E você acha que Deus quer que nós sejamos um crente, um cristão, um filho de Deus derrotado? Você quer que o seu filho seja um filho derrotado? Não! Deus quer que nós sejamos vencedores. Amém? Mas se nós entendemos esse princípio de honra, se nós olha, eu não posso mais tomar atitudes de qualquer jeito, eu não posso fazer as coisas mais de qualquer jeito, não. Por isso que Jesus falava assim, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Do meu Pai. Agora, querido, nós temos que ser sinceros. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Se o meu Pai mandar você tirar a sandália, você tira. Se teu Pai celestial mandar tirar algo da tua vida hoje, você tem coragem de tirar? Que talvez essa coisa que você precise tirar é a coisa que está atrapalhando Deus de te dar poderosamente aquilo que Ele quer te dar. Talvez Moisés foi a sandália. Talvez o seu seja mais tempo com Deus. Ou talvez seja realmente, porque sabe o que mais Deus pede para nós? A vida toda. Eu por completo. Isso é o que mais Deus quer. É eu por completo. Ele não quer só a sandália. Ele quer meu corpo inteiro. Meu corpo inteiro. Minha vida inteira. É isso que Deus quer. Porque quando nós olhamos para a vida de Moisés, a partir do momento que ele se entregou, Ele foi fazer aquilo que o Pai queria, aquilo que Deus queria sobre a vida dele. Então, o que eu preciso para entrar nessa terra prometida, tirar? O que eu estou precisando? É uma pergunta. Será que eu tenho valorizado mesmo Deus? Será que eu tenho honrado a Deus mesmo? Se Deus trouxe essa palavra, querido, se Deus trouxe essa palavra que falou muito ao meu coração, eu acredito que é para mim e para você. Jesus, antes de ser honrado, Ele teve um caminho a percorrer. Foi o caminho da humilhação, foi o caminho da humilhação. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Como eu falei muito de relacionamento de pai e mãe, que eu não tinha planejado isso. E pai e mãe simboliza autoridade sobre nós. Talvez Deus queira, talvez não, eu acredito que Deus quer. Deus está pedindo nessa noite. Talvez você já até sabe que Deus está pedindo para você tirar e você não tem tirado. Você não tem tirado. Lembra daquilo que nós colocamos no coração? Que eu falei que as águas estão aqui. Mas as águas, muitas vezes, ela não consegue. Porque há barreiras. Ela não consegue fluir porque há barreiras. E nós precisamos tirar essa barreira. Amém? Você quer mais de Deus? Não se levanta.
nossos corações, é aquele que nos entende, nos compreende. Deus deseja fazer muito mais sobre a nossa vida. Mas talvez você não tenha conseguido tirar aquilo que Deus está pedindo para você tirar. Para você colocar os pés na terra dele. Querido, Deus não é que Deus não queira que você esteja. Deus, Ele quer que você esteja mais e mais neste terreno. Mas só depende de você tirar. Deus não foi lá tirar a sandália dos pés de Moisés. Foi Moisés que tirou. Deus falou, tira você. Então há muitas coisas na nossa vida que só eu posso tirar. Só eu posso tirar. Então coloca a sua mão no seu coração. Confessa a Deus, fala, Senhor, tira tudo aquilo que, meu Deus, tem me tirado da tua terra, tudo aquilo que não tem conseguido eu realmente caminhar na tua terra santa, a terra de santidade, a terra aonde as coisas que não se tornam mais normais, as coisas acontecem, o milagre acontece, a salvação acontece, a restauração acontece, a restituição acontece. As coisas acontecem porque é Deus me pegando, é Deus fazendo pegando na tua mão e andando contigo, andando comigo e com você. É isso que Deus quer. Deus, Ele quer caminhar conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida, todo instante. E aquilo que não tem acontecido, quem sabe na sua casa, pode a partir de hoje, nesta noite, acontecer poderosamente, porque Deus é o Deus do impossível. Ah, meu Deus, se até um Deus que nós buscamos, um Deus que responde, é esse Deus. Quando eu entendo, quando eu honro, quando eu coloco Ele em primeiro lugar, quando eu busco a Ele em primeiro lugar, quando eu deixo as coisas que me atrapalham de me tirar da sua presença, quando eu procuro honrar a Deus, Deus vai me honrar, porque a Bíblia diz, eu honrarei aquele que me honrar. Ele falou isso na casa de Eli, porque na casa de Eli tinha pessoas que não estavam honrando ele direito, mas ele falou, eu honrarei aquele que me honrar. Queridos, Deus quer nos honrar, quer nos colocar em lugar de honra. Deus não nos chamou para sermos envergonhados, Deus não nos chamou para sermos derrotados, Deus não nos chamou para sermos fracassados. Não, Deus nos chamou para nós chegarmos e sermos filhos honrados ao lado de Jesus. Aleluias. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pai, eu quero orar pelos meus pecados, eu quero orar pelos pecados, meu Pai, das minhas filhas, eu quero orar pelo pecado do meu neto, eu quero orar, meu Pai, pelo pecado do meu irmão, pelo pecado da minha irmã, meu Deus, porque sabemos, meu Pai, que a única coisa que nos impede de andar na Tua presença, a única coisa que nos impede, meu Pai, de receber o Teu abraço, de ver as Tuas mãos estendidas, é o pecado, meu Deus. Meu Deus, me ajuda a me desvincular, Senhor, meu Deus, de tudo aquilo que impede o Teu agir, o Teu operar, o Teu manifestar, em nome de Jesus, para que estas águas vivas, meu Pai, que fluem do nosso interior, venha fluir, meu Pai, me conduzir para a vida eterna, uma vida contigo, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por essa casa, meu Pai, eu oro, meu Pai, Senhor, meu Deus, pela minha casa, eu oro pela casa de cada um que aqui se encontra. Deus, que haja esse princípio, meu Pai, de honra, este princípio, Senhor, meu Deus, de honrar uns aos outros, este princípio, meu Pai, de valorizarmos uns aos outros. Eu não oro, meu Pai, somente pela igreja, eu oro meu Deus, lá pelo serviço, pela escola, aonde quer que nós venhamos se encontrar, Deus, que nós venhamos ser homens e mulheres que honram, que valorizem e que dêem um grande respeito, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, quebra a barreira, quebra a corrente, quebra a amarra, quebra tudo aquilo que impede, Deus, em nome de Jesus.
E ajuda, Senhor meu Deus, a tirar tudo aquilo, meu Pai, que impede em nome de Jesus. Porque meu Pai, nós sabemos que o Senhor tem chamado um povo, e nós sabemos que o Senhor tem escolhido, meu Pai. O Senhor tem, Senhor meu Deus, e vai continuar, meu Pai, a trazer vida sobre este lugar. Meu Pai, nós oramos para que vidas sejam poderosamente libertas, em nome de Jesus. E venham ser testemunha nessa terra, meu Pai, até o confins da terra. Homens e mulheres valorosos, homens e mulheres, meu Pai, cheia da unção e do poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Oh, abacatarabassuribicanta. Meu Deus, eu creio em nome de Jesus. Eu creio, eu profetizo sobre o meu lar, meu Pai, e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Deus, que os nossos filhos, meu Pai, falarão, Senhor meu Deus, profetizarão. Os nossos velhos sonharão sonhos. Aleluias, em nome de Jesus. Meu Pai, opera, Senhor meu Deus, o Teu poder, Senhor Jesus. Opera o Teu poder sobre cada vida que aqui se encontra, meu Deus. Que ela não saia daqui da mesma maneira, meu Pai. Ela, meu Pai, ela veja com Teus próprios olhos o Teu poder, Jesus. Aleluias. Ah, meu Deus, eu creio, Pai, eu creio, nós cremos em nome de Jesus. Que essa noite vai ser um marco, Deus. Um marco na vida de muitos, meu Deus, que acreditam e creem em Ti, Pai. Que as coisas acontecerão em nome de Jesus. Eu profetizo sobre os filhos, para que os filhos honrem os pais. Haja, meu Pai, esta presença do Senhor, meu Deus, agindo no coração dos filhos. Os filhos convertendo, meu Pai, ao Pai. Os pais convertendo aos filhos. Meu Pai, é uma palavra profética sua, Jesus. Oh, rabasuribicanta labacheia. Vai, meu Deus, visitando. Vai visitando, meu Pai, este filho rebelde, esta filha rebelde, meu Pai, que se encontrava. Mas eu creio no Teu poder. Eu creio que o Senhor é aquele que visita, aquele que opera poderosamente. É aquele que o Senhor pode, meu Pai, e fazer poderosamente. Que este homem, que esta mulher se levante, meu Pai, do estado de depressão, o estado, meu Pai, de destruição, e venha restaurar, Jesus. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
estamos aqui glorificando o nome de Deus, quando nós estamos aqui buscando a presença de Deus, você pode ter certeza que Deus está lá agindo nas tuas coisas. Ele está lá agindo, operando nas tuas coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Oh, glórias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Antes do pastor encerrar, queridos, eu quero fazer um convite. Domingo nós estaremos aqui juntos novamente, amém? Se Jesus não voltar, venha domingo estar conosco. Eu acredito que Deus tem muito mais a acrescentar na nossa vida, no nosso coração. Vem, não fique em casa não, tá? Eu queria fazer esse convite a todos, para que domingo estivesse aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Meu Deus. Amém, Jesus. Amanhã, às 8 horas, se você quiser acompanhar na página do Facebook do Ministério Vem, aí o pastor Nelson vão estar fazendo o programa Questões do Céu. Amém? Se você quiser estar ali compartilhando ali, vai ser bênção. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite, por essa manifestação tão gloriosa do Teu Espírito nesse lugar, Pai, por essa graça imensa, por esse amor, Senhor. Obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe, que a mão dele esteja estendida, te guardando a sua entrada, a sua saída. Em nome de Jesus. Que a luz dele resplandeça cada vez mais e mais sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus. Vá com ele. E até domingo.